Em setembro de 2002, um fax anônimo enviado de um hotel na Flórida chegou a uma delegacia rural no Mississippi. No papel, um único aviso: procurem atrás do celeiro. Há algo enterrado lá. O xerife do condado de Jackson achou que se tratava de uma brincadeira, mas decidiu verificar. Quando sua equipe chegou ao local indicado, uma propriedade abandonada, sem cercas, tomada pelo mato, se deparou com um velho curral de madeira e pneus empilhados sobre o que parecia ser um buraco recém-coberto. Após escavar menos de 1 metro, um cheiro insuportável tomou conta do ar. Em poucos minutos, descobriram um corpo embrulhado em plástico azul, com os pés amarrados e o rosto desfigurado. Aquela mulher não carregava documentos, e as primeiras análises só podiam afirmar uma coisa: era um assassinato. O que a polícia ainda não sabia era que acabava de esbarrar em um dos crimes mais calculistas e bizarros já cometidos nos Estados Unidos, e que o fax misterioso havia sido enviado pela própria assassina. A vítima era Eliza McNabney, uma advogada de renome na Califórnia. Bonita, carismática, mãe de 3 filhos, Eliza havia construído uma carreira sólida como defensora de grandes casos de danos pessoais. Era casada com Larry McNabney, também advogado, conhecido por seu estilo agressivo nos tribunais. Juntos, comandavam um dos escritórios mais bem-sucedidos de Sacramento. Frequentavam clubes de hipismo, jantares da elite e circulavam entre políticos locais. Eliza era o retrato do sucesso. Porém, em setembro de 2001, ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Larry contou à polícia que ela havia saído de um evento e nunca mais voltado. Sem sinais de luta, sequestro ou movimentação bancária, o caso ficou em suspenso por meses. Mas enquanto a polícia procurava pistas, uma outra mulher estava sumindo com tudo o que Eliza havia construído. A peça-chave da história atendia pelo nome de Lauren Renee Sims, ou pelo menos era assim que se apresentava. A mulher, que havia se infiltrado como secretária no escritório de Eliza, tinha uma aparência doce, fala calma e era extremamente eficiente. Aos poucos, foi se tornando indispensável. Mas o que ninguém imaginava é que Lauren era uma criminosa em fuga, com mais de 38 identidades falsas registradas nos Estados Unidos. Tinha um histórico de golpes, estelionato, falsificação e roubo de identidade. Ela havia fugido da prisão na Flórida anos antes e vivido nas sombras, enganando famílias e empresas. Quando conseguiu o emprego no escritório dos McNabney, viu a chance perfeita de aplicar seu maior golpe: eliminar Eliza, assumir sua identidade e desaparecer com seu patrimônio. O plano foi montado em camadas. Primeiro, Lauren passou a administrar contas bancárias, acessar senhas, mover documentos. Depois, começou a isolar Eliza de seus funcionários e amigos. Segundo testemunhas, a advogada mudou de comportamento, ficou mais reclusa e desconfiada. Em 10 de setembro de 2001, após um evento de hipismo, Eliza foi vista pela última vez. Larry, o marido, notou o desaparecimento, mas não fez um boletim de ocorrência imediato. Lauren alegou que Eliza estava em retiro espiritual e até forjou e-mails para dar aparência de normalidade. Na verdade, Eliza estava morta. Lauren, com a ajuda da própria filha adolescente, a havia dopado com uma mistura de tranquilizantes veterinários, sufocado e escondido o corpo por semanas, enquanto esvaziava as contas bancárias da vítima. Durante dias, o corpo de Eliza ficou escondido dentro de uma garagem fechada, enrolado em lençóis e coberto com sacos plásticos. O calor fez com que o corpo entrasse em decomposição rapidamente, obrigando Lauren a se desfazer dele. Ela e a filha colocaram o cadáver no porta-malas de um carro alugado e dirigiram até o Mississippi, cruzando 3 estados com um corpo em decomposição no veículo. Quando chegaram à propriedade rural, enterraram Eliza em um buraco raso, coberto com pneus para mascarar o cheiro. Depois, retornaram à Flórida, onde Lauren começou uma nova vida.
Criou outra identidade, matriculou a filha em uma escola nova, alugou uma casa com o dinheiro roubado, até que a culpa a venceu. Foi então que ela decidiu confessar. Sozinha, em um hotel barato, escreveu à mão um fax de 7 páginas, descrevendo cada passo do assassinato, desde o envenenamento até o enterro. Assinou com outro nome falso, mas deixou pistas claras para os investigadores. Enviou o fax para a delegacia do Mississippi e aguardou sua prisão. Em poucos dias, a polícia localizou o corpo e confirmou sua identidade por DNA. Lauren foi presa em março de 2002, após uma curta caçada. Durante os interrogatórios, revelou detalhes perturbadores, mas se recusou a explicar o verdadeiro motivo do crime. Alguns acreditam que ela tinha inveja da vida de Elisa. Outros dizem que era apenas mais um golpe, o maior de todos. Enquanto aguardava julgamento na prisão de Hernando County, Lauren parecia tranquila. Lia livros, conversava com advogados e dava entrevistas, mas no fundo estava desmoronando. Em 1º de março de 2002, foi encontrada enforcada em sua cela, usando o próprio lençol. Tinha apenas 35 anos. Ao lado do corpo deixou cartas para a filha e para os advogados. Nunca pediu perdão. Sua morte encerrou o caso abruptamente, sem julgamento, sem respostas completas. Elisa foi enterrada com homenagens da comunidade jurídica, mas as perguntas ficaram no ar. Como ninguém percebeu? Como uma criminosa procurada pôde viver por tanto tempo sob a proteção da vítima? E, principalmente, quantas outras Lauren Sims ainda existem por aí? O caso de Elisa McNabney permanece como um dos crimes mais intrigantes e pouco divulgados da história americana recente. Envolve identidade falsa, manipulação emocional, assassinato premeditado e a exploração de confiança em um nível quase cinematográfico. Não ganhou o mesmo destaque midiático de outros casos, talvez por ter ocorrido às vésperas do 11 de setembro, mas para aqueles que estudam a mente criminosa, é um retrato claro de como o mal pode assumir formas sutis, carismáticas e perigosamente próximas. Que a memória de Elisa sirva como alerta. Às vezes, o maior inimigo não está na sombra, mas sentado ao seu lado usando seu telefone, lendo seus e-mails e planejando sua última respiração.